Você já se perguntou por que mesmo orando, indo à igreja e buscando a presença de Deus, sua mente continua sendo atormentada por pensamentos que você não consegue controlar? E se esses pensamentos não forem apenas seus? E se houver algo ou alguém tentando silenciosamente sabotar a sua paz, enfraquecer a sua fé e te afastar do propósito de Deus? E se eu te dissesse que muitos cristãos vivem prisioneiros dentro da própria mente e nem se dão conta disso? Que existe um segredo espiritual escondido nas entrelinhas da Bíblia, capaz de libertar completamente sua mente dos pensamentos negativos? E que esse segredo está prestes a ser revelado neste vídeo? Há um poder sutil, silencioso, que se infiltra no coração dos fiéis. Um veneno invisível que começa com uma simples dúvida e se transforma em uma tempestade mental que destrói sua autoconfiança, esfria sua fé e te faz acreditar em mentiras como: você não é capaz, Deus não te ouve, você não é digno. Mas o que poucos sabem é que esses pensamentos não vêm de Deus. Eles têm uma origem e uma missão: paralisar a sua vida espiritual. Hoje, neste vídeo, você vai entender como o mal planta pensamentos negativos em sua mente. Vai descobrir como Jesus combateu essas tentações internas e o que ele nos deixou como ensinamento para vencê-las. Você aprenderá como identificar a origem de cada pensamento que entra em sua mente, como discernir o que vem de Deus, o que vem da carne e o que vem do maligno. E, acima de tudo, você será guiado passo a passo por um caminho de libertação espiritual profunda, por meio da oração e da palavra. Mas atenção, este vídeo não é para qualquer um. É para quem já tentou lutar sozinho e perdeu. Para quem sabe que sua mente não está em paz, mas quer, de verdade, experimentar a mente de Cristo. É para aqueles que ainda acreditam que Deus pode transformar até os pensamentos mais escuros em luz. E se você é uma dessas pessoas, então saiba, este vídeo pode ser a resposta que você tanto pediu. Nos próximos minutos, você vai entrar em uma jornada espiritual de libertação. Serão revelados ensinamentos bíblicos pouco conhecidos sobre a batalha da mente. Você entenderá como os grandes homens e mulheres de Deus lidaram com pensamentos destrutivos e como alcançaram a paz interior. Você descobrirá que há uma oração específica, deixada por Jesus, que tem o poder de silenciar vozes internas, afastar as trevas e renovar completamente sua forma de pensar. Mas tudo isso será revelado apenas se você permanecer comigo até o final. Existe uma chave espiritual oculta, e ela está no ensinamento 7 de hoje. Se você pular partes ou sair antes, perderá a oportunidade de destrancar a bênção que Deus preparou para a sua mente e para a sua vida. Antes de começarmos, eu quero te pedir algo que vai fortalecer ainda mais a sua fé. Escreva agora, nos comentários, a frase: minha mente pertence a Cristo. Não é só um comentário, é um compromisso espiritual. É como plantar uma semente de fé no solo da sua alma. E se você está disposto a declarar isso diante do mundo, escreva agora. Eu estarei lendo os comentários e orando por cada um que declarar isso com fé. E se você está aqui, é porque Deus te trouxe. Não há coincidências no reino dos céus. Por isso, curta este vídeo agora mesmo. Quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é importante e mostra para mais pessoas que também estão sofrendo com pensamentos destrutivos. Você se torna um instrumento de Deus. Você ajuda a espalhar luz onde há escuridão. Você faz parte desta missão. Você é uma peça fundamental neste canal. Porque aqui, cada vídeo é uma igreja invisível, uma tenda de encontro para aqueles que não têm um templo por perto, mas têm fé de sobra no coração. E a sua participação, seu comentário, seu like, sua inscrição, são formas de manter esta chama acesa.
Aliás, se ainda não é inscrito, faça isso agora. Clique em inscrever-se e ative o sininho, porque você vai perceber que, a cada vídeo, Deus vai construindo algo novo dentro de você. E este processo precisa ser contínuo. É uma jornada de fé e ela começa hoje. Então escreva nos comentários: paz em Cristo. Com essa frase, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Prepare o seu coração, respire fundo, feche os olhos por um instante e diga em voz baixa: Senhor, fala comigo. Porque o que você vai ouvir agora pode ser a resposta que sua alma esperava há muito tempo. Vamos começar. 1. A renovação da mente segundo Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Essa passagem, que muitos já ouviram, é talvez uma das mais profundas declarações sobre a batalha interior travada diariamente no campo invisível da mente. Paulo não está simplesmente recomendando um novo comportamento, ele está revelando o segredo da transformação espiritual. Tudo começa pela forma como pensamos. O apóstolo, escrevendo aos cristãos de Roma, muitos deles em meio a perseguições e desafios extremos, sabia que a maior prisão de um cristão não era a cadeia romana, mas a cela mental construída por pensamentos distorcidos, mentiras absorvidas ao longo da vida e padrões deste mundo. Quando ele diz, não vos conformeis com este mundo, ele está falando de um sistema de valores, de ideias, de narrativas que tentam nos moldar. E o verbo conformar, ali, vem do grego, suschematizo, que remete a tomar a forma de algo exteriormente, como alguém que veste uma roupa que não é sua, apenas para se encaixar. Paulo está dizendo, não se vista com os pensamentos do mundo. Não aceite como seus os pensamentos de derrota, de medo, de inferioridade, de culpa, de rejeição. Essas ideias não nasceram em você, foram impostas a você. Mas então, como nos libertamos disso? Ele responde, pela renovação da vossa mente. E aqui está o ponto crucial. A renovação não é um ato único, é um processo contínuo. A mente precisa ser lavada diariamente pela palavra de Deus, como uma casa que precisa ser limpa antes que os ratos da ansiedade e os insetos da culpa tomem conta. A cada manhã, pensamentos surgem como sementes. Cabe a você escolher quais delas irá regar com sua atenção. Um pensamento negativo, quando alimentado, cria raízes, ocupa espaço e começa a influenciar suas emoções e ações. Mas quando você se enche da palavra, você começa a identificar quais pensamentos não combinam com a mente de Cristo. E então, você pode rejeitá-los. Pense nisso. Quantos dos seus pensamentos hoje foram realmente gerados pela sua fé? E quantos foram absorvidos do medo, da comparação, da insegurança do passado? Muitas vezes, o cristão continua orando, jejuando e indo à igreja, mas sente-se preso, abatido, sem forças, porque sua mente ainda está programada pelos padrões do mundo. E se a mente está escravizada, o corpo e o espírito sofrem juntos. Renovar a mente é como atualizar um sistema antigo. Você começa a substituir pensamentos limitantes por verdades bíblicas. Em vez de não sou capaz, você lembra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Em vez de ninguém me ama, você declara, com amor eterno te amei. Jeremias 31, versículo 3. Cada versículo memorizado, cada pregação ouvida com atenção, cada louvor cantado com o coração é como uma gota de óleo puro limpando o interior da sua mente. Aos poucos, a confusão se desfaz e a vontade de Deus começa a se tornar clara, visível, boa, agradável, perfeita, como diz o versículo.
Mas atenção, o mundo sempre tentará fazer você voltar ao molde anterior. Ele virá com comparações, com pressão social, com lembranças dolorosas. Por isso, renovar a mente exige vigilância. É uma guerra. E como toda guerra, exige armas espirituais. A oração é o escudo, a palavra é a espada, o louvor é a muralha. E o Espírito Santo é o comandante dessa batalha. Se você está cansado de lutar sozinho contra pensamentos que te destroem, saiba, você não precisa mais lutar assim. Deus te chama hoje para um novo tempo de renovação. Não aceite mais pensamentos que te diminuem. Comece agora, neste momento, a declarar em fé que sua mente está sendo transformada. Você não será mais moldado pelo mundo. Você será moldado pelo céu. Porque a mente que é renovada pela palavra não apenas muda a vida de quem a possui. Ela se torna luz para aqueles que ainda estão nas trevas. Você não foi chamado para viver aprisionado nos seus próprios pensamentos. Você foi chamado para ser livre e para libertar outros. Se você sentiu essa verdade tocando o seu coração, segure firme. Estamos apenas começando. 2. O combate espiritual descrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Paulo, ao escrever essas palavras aos cristãos de Corinto, revela uma verdade espiritual que muitos ignoram. Os pensamentos negativos não são meramente pensamentos. Eles podem ser fortalezas. E uma fortaleza, na linguagem bíblica, representa uma estrutura resistente, fortemente armada, projetada para resistir ataques. Ou seja, existem pensamentos tão bem instalados em nossa mente que resistem à oração superficial, aos conselhos comuns, às boas intenções. São ideias que criaram raízes profundas, geralmente originadas por traumas, mentiras repetidas ao longo da vida, medos não tratados ou acusações internas que ecoam desde a infância. Essas fortalezas mentais são, na verdade, construções espirituais. Paulo diz que elas se levantam contra o conhecimento de Deus. Isso significa que mesmo quando você lê a palavra, vai à missa, assiste a pregações, sente a presença de Deus, ainda assim, há vozes internas que dizem: isso não é para você, você nunca vai mudar, isso funciona para os outros, mas não para mim. São pensamentos altivos, como ele diz, que se levantam com arrogância para impedir que a verdade do Evangelho entre em seu coração e o transforme. Agora, veja como o apóstolo nos orienta a lidar com isso, levando cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Isso não é uma linguagem poética, é uma ordem de guerra. Paulo está usando o vocabulário militar do Império Romano. Levar algo cativo era capturar um inimigo, desarmá-lo e conduzi-lo sob autoridade. Ou seja, quando um pensamento negativo entra em sua mente, você não deve dialogar com ele. Você deve capturá-lo. Não aceite passivamente pensamentos de fracasso, de medo, de rejeição. Não os alimente. Não os trate como verdades. Trate-os como inimigos espirituais que invadiram o território santo da sua mente e precisam ser expulsos em nome de Jesus. Mas aqui está a chave. Essa luta não se vence com armas humanas. Não se vence apenas com lógica, com psicologia, com frases de autoajuda. Embora tudo isso possa ajudar, o que Paulo está dizendo é que a libertação verdadeira vem de armas espirituais. E elas são poderosas em Deus. Armas como o jejum,
A intercessão, a oração em espírito, a meditação bíblica, a adoração profunda. Quando você se posiciona espiritualmente, algo começa a se romper dentro de você. O Espírito Santo começa a agir diretamente nos lugares onde essas fortalezas foram erguidas, e ele mesmo começa a desmantelar, tijolo por tijolo, aquilo que o inimigo construiu durante anos. Você pode até ter convivido com certos pensamentos negativos por décadas. Pode ter acreditado que eles faziam parte da sua personalidade. Mas hoje, Deus te revela, não é parte de quem você é parte do que te prenderam a acreditar que você era. O Senhor está dizendo que é possível ser livre. É possível acordar sem medo, é possível viver sem se sabotar, é possível pensar com a mente de Cristo. Mas essa liberdade começa quando você reconhece que há uma batalha sendo travada dentro de você e decide entrar nela com armas espirituais. Muitos cristãos se sentem derrotados sem nunca terem lutado verdadeiramente, porque não entenderam que pensamento negativo não se vence com passividade, mas com autoridade. O Espírito Santo habita em você e ele não compartilha território com o inimigo. Por isso, quando você começa a expulsar pela oração e pela palavra esses pensamentos que te aprisionam, o céu se move ao seu favor. E aqui vai uma verdade poderosa. Deus não quer apenas tirar pensamentos ruins da sua mente. Ele quer ocupar esse espaço com a verdade dele. Porque quando você preenche sua mente com as promessas de Deus, não há mais espaço para as mentiras do inimigo. O vazio que o mal habitava será preenchido com luz. A angústia dará lugar à paz. A ansiedade será substituída por confiança. O medo cederá ao amor perfeito que lança fora todo temor. Então, a partir de hoje, toda vez que um pensamento negativo surgir, não aceite. Declare em voz alta: eu levo este pensamento cativo à obediência de Cristo. E continue caminhando em fé, porque o inimigo até pode lançar dardos mentais, mas se a sua mente estiver guardada pela palavra, nenhum deles encontrará lugar para se alojar. 3. O clamor de Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. Poucos textos bíblicos revelam com tanta intimidade a relação entre o crente e seus pensamentos como esse clamor de Davi. Aqui, o rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, não está apenas buscando proteção ou livramento. Ele está pedindo algo muito mais profundo, que Deus investigue o território mais delicado e misterioso da alma humana, seus pensamentos mais íntimos. Davi entende algo que muitos de nós esquecemos. Há caminhos mentais que parecem certos, mas levam à destruição. Há pensamentos tão repetidos, tão habituais, que já não os questionamos mais. Vivemos com eles, os aceitamos, até mesmo os justificamos. Pensamentos como: isso nunca vai mudar, Deus se esqueceu de mim, eu mereço essa dor, não sou digno de ser feliz. Todos esses pensamentos se disfarçam de realidade, mas são mentiras mascaradas. E Davi, com a sabedoria que vem da dor e da experiência, pede a Deus: sonda-me, prova-me, conhece meus pensamentos. Veja, ele não está dizendo: Senhor, vê as minhas atitudes. Ele sabe que o comportamento é apenas a ponta do iceberg. Por trás de cada atitude errada, existe uma cadeia de pensamentos distorcidos. Por trás de cada reação impulsiva, há uma lógica interna moldada por feridas, medos e falsas crenças. Davi está nos ensinando que a verdadeira cura espiritual não acontece apenas quando mudamos o que fazemos, mas quando permitimos que Deus transforme o que pensamos.
E essa oração é, na verdade, um ato de coragem, porque pedir a Deus que sonde os nossos pensamentos é como entregar-lhe as chaves dos cômodos mais escondidos da nossa alma. É abrir mão do controle. É permitir que o Espírito Santo entre nos lugares escuros onde escondemos culpas, ressentimentos, comparações, invejas, desejos ocultos e feridas antigas. E, com sua luz, revele o que precisa ser purificado. Quantas vezes você já percebeu que estava sendo dominado por um pensamento, mas não sabia como se libertar? Às vezes, é um pensamento recorrente de fracasso. Em outras, uma lembrança dolorosa que insiste em voltar. Em outras ainda, é aquele julgamento automático que você faz sobre si mesmo, sempre duro, sempre exigente, sempre acusador. Tudo isso está dentro do campo da mente. E Davi sabia que só Deus tinha poder para sondar, discernir e guiar para fora desses labirintos. Esse trecho do Salmo 139 nos convida a fazer uma oração honesta. Senhor, eu não consigo distinguir todos os caminhos maus dentro de mim, mas Tu podes. Sonda meus pensamentos, mostra-me onde estou sendo enganado, conduze-me à verdade. Porque há pensamentos que parecem justificáveis, mas nos afastam de Deus. Há raciocínios que parecem lógicos, mas negam o poder da fé. Há sentimentos que se apresentam como legítimos, mas foram construídos sobre bases quebradas. E aqui está algo transformador. Quando você permite que Deus revele os pensamentos que te aprisionam, Ele não apenas os mostra, Ele oferece uma rota de saída. O mesmo Salmo termina dizendo: guia-me pelo caminho eterno. Isso significa que, ao identificar o que está errado em nossa mente, o Espírito Santo também propõe um novo caminho de pensamento. Ele não te deixa no vazio, Ele te reposiciona. Ele limpa, cura e te coloca sobre uma nova rota, a rota da eternidade. Davi não foi perfeito, ele errou gravemente. Mas sua maior virtude foi a transparência diante de Deus. E é por isso que esse salmo ecoa há milênios no coração de tantos cristãos. Ele nos ensina que não basta esconder os pensamentos maus. É preciso colocá-los diante de Deus e pedir que Ele os transforme. Talvez hoje você precise fazer a mesma oração. Talvez você precise parar e dizer: Senhor, eu nem sei direito o que está errado em mim, mas sonda-me, prova-me, examina os meus pensamentos, e se há neles algo que me afasta da Tua paz, me mostra o caminho para sair. Porque Deus não tem prazer em te ver escravizado por pensamentos negativos. Ele é o Deus que guia, Ele é o Deus que cura, e Ele é o único que pode, de fato, conhecer sua mente mais do que você mesmo. Que tal repetir essa oração agora em silêncio? Sonda-me, ó Deus, e deixe que Ele te responda. Talvez não em palavras, mas em libertação. 4. O silêncio de Elias na caverna, quando Deus fala na brisa suave. 1 Reis, capítulo 19. Após uma das maiores demonstrações do poder de Deus no Monte Carmelo, onde o fogo caiu dos céus para consumir o holocausto diante dos profetas de Baal, Elias deveria estar em êxtase espiritual, mas o que acontece a seguir é surpreendente. O profeta foge para o deserto, se esconde em uma caverna e pede a morte. Por quê? Porque a mente dele foi tomada por pensamentos negativos, destrutivos, distorcidos, mesmo após um grande milagre. Basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, versículo 4. Esse momento da vida de Elias nos revela uma verdade espiritual que muitos ignoram. Nem sempre os pensamentos negativos surgem em tempos de derrota. Muitas vezes, eles aparecem logo depois de uma vitória. Quando baixamos a guarda, quando achamos que já vencemos a batalha, quando por um instante acreditamos que estamos seguros, mas ainda não curamos as feridas internas.
Elias havia enfrentado a oposição de centenas de falsos profetas. Havia testemunhado um sinal extraordinário do céu. Mas bastou uma ameaça de Jezabel, uma palavra de medo, uma frase maligna, para que tudo dentro dele desmoronasse. Porque a batalha mais difícil de um profeta não é contra os ímpios, é contra os próprios pensamentos. É na mente que se decide se você avança ou recua. E naquele momento Elias foi vencido por dentro. Ele se isolou, foi para o deserto, deitou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. A depressão espiritual tomou conta. O desânimo foi tão grande que ele deixou de ouvir a voz que o havia guiado por tantos anos. E aqui está uma grande revelação. Muitas vezes, o maior sintoma de que estamos sendo dominados por pensamentos negativos não é o pecado, é o silêncio. É quando você já não ora com fervor, quando se afasta das pessoas, quando perde a esperança. Quando tudo fica cinza, sem cor, sem propósito, é a mente que começa a matar o espírito. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, vai até Elias, não com condenação, não com gritos, não com punição, mas com cuidado. Primeiro, envia um anjo para acordá-lo e alimentá-lo, porque Deus sabe que até mesmo os grandes homens de fé precisam ser fortalecidos no corpo antes de enfrentarem a cura da alma. Depois, o leva para o Monte Horeb, onde acontece algo extraordinário. A Bíblia diz que houve um vento forte, depois um terremoto e então um fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. E finalmente veio um sopro suave, uma brisa delicada. E foi ali que Elias reconheceu a presença de Deus. Essa cena ensina algo poderoso sobre pensamentos negativos. Eles fazem barulho por dentro, mas a cura de Deus vem no silêncio. O inimigo grita dentro da sua mente: você não presta, você está sozinho, acabou para você. Mas o Espírito Santo não compete com esse barulho. Ele espera, ele se revela na brisa, ele fala no sussurro. E só aqueles que se acalmam, que se recolhem na presença de Deus, conseguem ouvi-lo. Talvez você esteja, neste momento, dentro de sua própria caverna. Talvez ninguém saiba o que você sente. Você continua sorrindo por fora, mas por dentro está esgotado, cheio de vozes que te culpam, te diminuem, te paralisam, e você espera que Deus venha em um sinal espetacular, com trovões e milagres. Mas Ele está chegando aí agora, em silêncio, com uma brisa suave. Ele não quer te acusar, Ele quer te restaurar. E o mais lindo dessa história é que após esse encontro silencioso com Deus, Elias é enviado de volta com uma nova missão. A mesma pessoa que havia pedido a morte agora recebe uma renovação de propósito. Ele é orientado a ungir novos reis e a formar um sucessor, Eliseu. Isso nos mostra que quando Deus cura sua mente, Ele também te devolve um propósito. Ele não te restaura apenas para que você se sinta melhor. Ele te renova para que você volte a impactar o mundo ao seu redor. Por isso, hoje, mesmo que você esteja cansado, confuso, desejando desistir, escute essa verdade. Deus ainda fala com você. E Ele está sussurrando agora, no fundo do seu espírito: volte, eu ainda tenho planos para você. Não subestime os pensamentos negativos, mas também não os glorifique. Eles são apenas nuvens passageiras diante do sol eterno da graça de Deus. E se você decidir, como Elias, sair da caverna e ouvir a brisa suave, verá que a missão ainda não acabou. Há muito mais por vir. 5. A mente de Cristo. O segredo revelado em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 5. Essa exortação de Paulo aos Filipenses pode parecer, à primeira vista, uma simples frase de encorajamento, mas ela contém um mistério profundo e transformador. O caminho para a verdadeira liberdade mental é assumir conscientemente a mente de Cristo.
O apóstolo não está falando apenas de imitar as atitudes de Jesus exteriormente, mas de permitir que a maneira como Cristo pensa, sente e reage seja implantada dentro de nós, como uma nova forma de viver, pensar, decidir e enfrentar o mundo. Mas o que significa ter a mente de Cristo? Significa que, quando os pensamentos negativos surgem, como medo, rejeição, dúvida, raiva, autodepreciação, você não os aceita como donos do seu espaço mental. Você os compara com a mente de Jesus e pergunta: Cristo pensaria assim? Se a resposta for não, então aquele pensamento deve ser rejeitado. A mente de Cristo é a régua pela qual todo pensamento deve ser medido. Se não se alinha a ela, deve ser removido, não alimentado. Paulo continua esse trecho da carta descrevendo a humildade, o esvaziamento e a obediência de Jesus, mesmo sendo Deus. Ele se fez servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. E aqui está algo impressionante. A mente de Cristo não se revolta contra o sofrimento, não murmura na adversidade, não se compara com os outros, não se vangloria de si mesma, não se rende à autopiedade. A mente de Cristo é fundamentada na confiança absoluta no Pai, mesmo diante das maiores dores. Agora pense, quantos dos seus pensamentos recentes têm esse fundamento? Quantas vezes você se pegou pensando coisas como: por que comigo? Eu não mereço isso, não sou amado, Deus não me ouve? Nenhum desses pensamentos existe na mente de Cristo. E se você já os pensou, como todos nós, não é motivo de vergonha, mas sim de vigilância, porque cada um desses pensamentos é uma porta que se abre para o desânimo e o afastamento da verdade. O chamado de Paulo é para um processo ativo. Ele diz: tende em vós, ou seja, assumam voluntariamente esse novo modo de pensar. Não é automático, é uma decisão, é um exercício diário, requer disciplina espiritual. E por isso, tantos fracassam, porque esperam que Deus simplesmente apague os pensamentos ruins. Mas o que Deus faz é nos dar ferramentas, consciência, espírito e palavra para que sejamos nós a reprogramar nossa mente com a verdade. Ter a mente de Cristo é também um ato de rendição, porque muitas vezes o nosso maior apego é exatamente ao nosso modo de pensar. Nos tornamos dependentes da nossa lógica, das nossas conclusões, da nossa forma de ver o mundo. E quando Deus nos chama a pensar como Jesus, Ele está nos convidando a largar o controle e confiar no invisível. A mente de Cristo é humilde o suficiente para dizer: Pai, seja feita a tua vontade. É obediente o suficiente para amar quem nos fere. É firme o suficiente para enfrentar o diabo no deserto sem ceder às tentações. É sereno o suficiente para dormir no barco durante a tempestade. E aqui está uma chave espiritual. Você não precisa lutar sozinho contra os pensamentos negativos. Você precisa ceder o controle da sua mente a Jesus. Isso é mais do que apenas resistir a pensamentos ruins. É deixar que a mente de Cristo vá ocupando espaço dentro de você, pensamento por pensamento, área por área, memória por memória. É como uma renovação total de sistema. Deus não quer apenas melhorar seus pensamentos. Ele quer te dar outro tipo de mente. Uma mente que não se desespera. Uma mente que não julga, uma mente que não se ofende facilmente, uma mente que não projeta o pior, mas crê no melhor, uma mente que é luz. E isso é possível, mas não acontece num único dia, é um caminho, um discipulado interior. E começa com uma oração sincera: Senhor, ensina-me a pensar como tu pensas, apaga em mim o que foi construído pela dor. Refaz em mim os pensamentos moldados pela tua graça. Você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo está em você. E Ele tem prazer em formar Cristo em nós, inclusive na nossa mente. Por isso, toda vez que um pensamento negativo surgir, pergunte a si mesmo:
Esse pensamento combina com a mente de Cristo, e se não combinar, você já sabe o que fazer. Rejeite, recuse, repreenda, substitua-o pela palavra, porque cada vez que você escolhe pensar como Jesus, você vence mais uma batalha no campo invisível da alma. 6. A prisão mental de Marta e o convite de Jesus à presença. Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Nesta cena aparentemente simples, escondida entre os evangelhos, Jesus revela um segredo espiritual, que tem o poder de libertar a mente atormentada pelos pensamentos negativos. A presença cura o que a preocupação adoece. A história de Marta e Maria não é apenas sobre duas irmãs com personalidades diferentes. É sobre duas formas distintas de lidar com a ansiedade, a sobrecarga e os ruídos mentais que nos afastam da verdadeira paz. Marta, a anfitriã cuidadosa, corre de um lado para o outro, preparando a casa, servindo, limpando, organizando. Sua mente está ocupada, acelerada, fragmentada. Cada pensamento a conduz para uma tarefa. Cada pequena falha a incomoda. Ela está diante do Mestre, mas sua atenção está dispersa. Ela serve a Jesus, mas não o contempla. E em um dado momento, movida pela inquietação, ela interrompe o próprio Senhor para reclamar de sua irmã. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com o serviço? Manda que ela me ajude. Aqui está a chave. Marta não está apenas sobrecarregada de tarefas, ela está sobrecarregada de pensamentos. Sua mente está cheia de obrigações, deveres, cobranças, comparações. O excesso de pensamentos, ainda que com boa intenção, roubou dela a presença. Sua preocupação criou uma prisão invisível, mas real. Uma prisão em que muitos cristãos vivem hoje. Fazem coisas para Deus, mas não se assentam mais aos pés de Jesus. Maria, por outro lado, escolhe parar, escolhe silenciar, escolhe estar. E Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. Perceba, Jesus não repreende Marta por trabalhar, mas por se deixar consumir por aquilo que não é essencial. Ele não está condenando a ação, mas a inquietação. A mente inquieta é como um mar agitado. Nenhuma voz é ouvida, nenhum ensinamento é retido, nenhuma paz permanece. E quantos hoje vivem como Marta, presos em pensamentos de comparação, do tipo, por que eu faço tudo e os outros não fazem nada? Ou pensamentos de autossabotagem, preciso fazer tudo perfeito, senão ninguém vai me amar. Ou ainda pensamentos religiosos distorcidos, preciso merecer a presença de Deus com esforço. Tudo isso nasce da mente que não entendeu ainda que o mais importante não é o que fazemos para Deus, mas o que permitimos que Deus faça em nós. A mente de Marta reflete o coração de muitos cristãos cansados, que oram, mas não descansam, que servem, mas não se sentem acolhidos, que acreditam, mas não experimentam paz. E a resposta de Jesus é a mesma para todos nós. Poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. A tradução espiritual disso é: tudo o que você precisa agora é se sentar na presença de Deus. A presença é o remédio para a mente ansiosa. Quando você escolhe parar, respirar e contemplar Jesus, seus pensamentos perdem o poder de te dominar. O caos mental se acalma. O Espírito Santo começa a reorganizar o que estava desorganizado, e aos poucos você percebe que aquilo que parecia urgente nem era tão importante. Que aquela angústia que te consumia era uma construção mental, não uma realidade espiritual. Mas aqui está a grande revelação. Essa melhor parte que Maria escolheu não lhe será tirada. O mundo pode tirar seu trabalho, seu dinheiro, sua saúde, seus relacionamentos,
mas ninguém pode tirar de você o que você experimenta na presença de Deus. É um tesouro eterno, e é esse tesouro que cura a mente. A presença de Jesus não é apenas um conforto emocional, é um lugar de cura profunda. Por isso, se você se identifica com Marta, não se culpe, apenas aceite o convite. Jesus não a rejeita, ele a chama pelo nome, 2 vezes. Marta, Marta, é um chamado cheio de amor, e ele faz o mesmo com você hoje. Ele te chama pelo nome a sair da prisão mental da inquietação e entrar no repouso da presença. Hoje, escolha parar por alguns minutos. Silencie os pensamentos. Feche os olhos e apenas diga: Senhor, estou aqui. Porque nessa simples atitude, uma libertação começa. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque você escolheu a melhor parte. E isso ninguém poderá tirar de você. 7. O escudo da fé e o capacete da salvação. Efésios, capítulo 6, versículos 16 e 17. Em todas as circunstâncias, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Neste trecho da carta aos Efésios, Paulo descreve a armadura espiritual do cristão. É uma metáfora poderosa e profundamente realista sobre como nos protegermos nas batalhas invisíveis da alma. E note, ele não está escrevendo para um exército literal, mas para pessoas comuns, como eu e você, que enfrentam diariamente ataques que não vêm de fora, mas de dentro. Ataques à mente, à fé, à paz, à identidade. Entre os elementos da armadura, 2 se destacam de maneira especial no contexto dos pensamentos negativos: o escudo da fé e o capacete da salvação. Esses 2 itens não são simbólicos apenas. Eles são fundamentais para a proteção e libertação da mente cristã. Primeiro, o escudo da fé. Paulo diz que ele apaga os dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos? São pensamentos que surgem do nada, em momentos de fraqueza, em dias de ansiedade, em horas de crise. Pensamentos como: você fracassou, você não é amado, não há mais esperança. Se Deus te amasse, isso não estaria acontecendo. São dardos e estão em chamas. Porque não apenas ferem, eles queimam, deixam marcas, provocam incêndios internos de medo, desânimo e afastamento de Deus. E o que apaga esse fogo? A fé. A fé é o escudo que intercepta o ataque antes que ele penetre. A fé diz: mesmo que eu não veja saída, eu creio. A fé responde: ainda que tudo diga o contrário, Deus está comigo. A fé, nesse contexto, não é apenas uma crença abstrata, é uma postura ativa de resistência espiritual. É o ato de dizer: eu não aceito este pensamento como verdade, porque eu conheço o caráter do meu Deus. Mas Paulo não para aí. Ele acrescenta: tomai também o capacete da salvação. E aqui está uma chave reveladora. O capacete protege a cabeça, ou seja, a mente. E o que é esse capacete? A consciência da salvação. Em outras palavras, quando você tem plena convicção de que pertence a Deus, de que foi resgatado, de que sua identidade está segura em Cristo, sua mente se torna blindada. Os pensamentos negativos podem até bater, mas não penetram. As vozes de acusação ecoam, mas não encontram acolhida. A culpa tenta entrar, mas não encontra espaço. O capacete da salvação é a certeza de que você foi perdoado. É a lembrança constante de que você não está lutando para ser amado por Deus. Você já é amado. É a convicção de que, mesmo errando, você tem um Pai que te espera, que te restaura e que não te abandona. E essa certeza funciona como um escudo sobre seus pensamentos. Porque grande parte dos pensamentos negativos se alimenta da dúvida sobre quem você é. O inimigo sempre tentará distorcer sua identidade. Foi assim com Jesus no deserto. Se tu és o Filho de Deus,
Foi assim que o diabo tentou lançá-lo contra si mesmo. E é assim que ele tenta você também, plantando dúvidas sobre o seu valor, sobre seu lugar no coração de Deus, sobre sua capacidade de vencer. Mas se você está com o capacete da salvação firme sobre sua cabeça, você responde com autoridade: eu sei quem sou, fui comprado por preço de sangue, sou filho de Deus, e nada poderá me separar do amor dele. Agora, note que Paulo diz: tomai o escudo, tomai o capacete. Ou seja, são ações deliberadas. Deus oferece a armadura, mas somos nós que decidimos vesti-la. Isso significa que você, todos os dias, precisa tomar o escudo da fé, não apenas em situações de emergência, e também colocar o capacete da salvação, não como adorno, mas como proteção diária contra as mentiras que tentam invadir sua mente. Se hoje você está lutando contra pensamentos negativos, pergunte a si mesmo: onde está meu escudo? Onde está meu capacete? Talvez você esteja tentando resistir com sua força emocional, com estratégias humanas, mas o que Paulo está dizendo é: você precisa de armamento espiritual. Não lute sem proteção. O campo de batalha é invisível, mas a armadura é real. E lembre-se, essa armadura não é sua, é de Deus. É Ele quem a fornece, é Ele quem capacita e é Ele quem vence. Sua parte é tomar posse, é levantar-se, é não ceder ao primeiro pensamento negativo que surgir, porque com o escudo da fé e o capacete da salvação, você não apenas sobrevive à guerra, você se torna inabalável. 8. A transformação interior pela meditação na palavra. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás e serás bem-sucedido. Quando Deus designa Josué para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés, ele não lhe entrega um exército, uma estratégia militar ou um plano logístico. Em vez disso, entrega-lhe um mandamento espiritual: medita na minha palavra dia e noite. Porque o sucesso do povo de Deus, a conquista da terra prometida, a vitória contra os inimigos e a estabilidade emocional do líder, tudo começava com o que ocupava sua mente. Esta é uma chave espiritual esquecida por muitos cristãos. O que você medita determina o que você vive. E aqui, meditar não significa apenas ler superficialmente ou decorar versículos. Meditar, no sentido bíblico, é ruminar, deixar a palavra girar dentro do coração, refletir sobre ela com profundidade, até que ela transforme não apenas o pensamento, mas o sentimento, a reação e a ação. É permitir que a voz de Deus se torne mais alta que todas as outras vozes na mente. Deus sabia que Josué enfrentaria gigantes, muralhas, traições e medo. Mas ele também sabia que o maior obstáculo não estaria fora, estaria dentro. Seria a dúvida, o desânimo, o sentimento de incapacidade, o medo do fracasso. Por isso, Deus ordena: medita dia e noite. Não apenas quando estiver em crise, não apenas aos domingos, mas como um estilo de vida. Porque quanto mais tempo você passa na presença da palavra, menos espaço sobra para os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos não surgem apenas por causa de traumas. Eles são também fruto da ausência da verdade. Onde a verdade não está presente, a mentira toma forma. Onde a palavra não é meditada, o mundo ocupa espaço. É como uma casa. Se você não a preenche com móveis bons, ela se enche de poeira e insetos. Assim também é sua mente. Se você não a alimenta com a palavra de Deus, os pensamentos do mundo e do maligno a invadirão sem pedir permissão. Muitos cristãos perguntam: por que me sinto tão fraco espiritualmente? A resposta muitas vezes está aqui:
porque a mente está desnutrida da palavra. Uma mente que não medita na Escritura está exposta, vulnerável, indefesa. Mas uma mente cheia da palavra se torna fortaleza de luz. Não que pensamentos ruins não surjam, mas eles não encontram abrigo. Veja o que Deus promete a Josué: prosperarás e serás bem-sucedido. Isso não se refere apenas a sucesso material, mas à estabilidade espiritual. Você prospera quando consegue atravessar dias difíceis sem desmoronar. Você é bem-sucedido quando enfrenta batalhas internas sem ceder ao desespero. E isso vem, não da força da mente humana, mas da meditação constante na verdade de Deus. E aqui está um segredo espiritual profundo. A meditação bíblica reprograma os pensamentos inconscientes. Aqueles pensamentos que você nem percebe que carrega, mas que moldam suas reações, sua autoestima, seu senso de valor e sua visão de Deus. Quando você repete a palavra, quando você a declara em voz alta, quando você a anota, a canta, a ora, ela começa a penetrar nas camadas mais profundas do seu ser. Ela começa a desalojar os pensamentos negativos ocultos. Começa a reestruturar sua maneira de pensar. Não é mágica, é disciplina espiritual. E é por isso que muitos desistem. Porque querem libertação rápida, mas não aceitam o processo. Mas quem medita na palavra como Josué, não apenas vence gigantes externos, vence os gigantes internos. Você quer vencer os pensamentos negativos? Então comece com 10 minutos por dia. Separe um versículo, repita-o em voz alta, escreva-o num caderno, ore com ele. Reflita sobre como ele se aplica à sua vida. Faça isso pela manhã e à noite, e verá o que acontecerá com sua mente. Aos poucos, o que antes te perturbava perderá força. O que antes te paralisava perderá espaço, porque a palavra ocupará o trono dos seus pensamentos. E lembre-se, o inimigo teme cristãos que conhecem a palavra. Porque quando você responde aos pensamentos negativos com a verdade de Deus, você declara guerra. E nessa guerra, quem tem a espada do Espírito, a palavra, nunca sai derrotado. 9. A libertação dos pensamentos ansiosos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não vos inquieteis com nada, mas em todas as circunstâncias, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Neste trecho da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo nos oferece um antídoto espiritual contra um dos maiores males da alma moderna, a ansiedade. E ele vai além da simples instrução de não se preocupar. Ele nos revela uma dinâmica espiritual profunda que transforma os pensamentos inquietos em paz interior, através de uma chave poderosa: oração, plus, súplica, plus, gratidão, paz que guarda a mente. Paulo, escrevendo de uma prisão, sem garantias humanas de sobrevivência, quem diz, não vos inquieteis com nada. Isso é radical. Não se trata de fingir que está tudo bem ou negar a realidade. Trata-se de um chamado espiritual para redirecionar o foco da mente, porque a ansiedade se alimenta de pensamentos recorrentes sobre o futuro, e a palavra nos convida a sair desse ciclo, voltando o coração para o presente de Deus, através da oração. E aqui está a primeira chave. Em vez de dialogar com os seus pensamentos negativos, converse com Deus. A ansiedade cresce quando falamos demais com nós mesmos e de menos com o Senhor. Paulo ensina que em todas as circunstâncias, não apenas nas desesperadoras, devemos apresentar tudo a Deus, tudo, o que sentimos, o que tememos, o que não entendemos, o que nos confunde,
porque a oração sincera quebra o ciclo da ruminação mental. Ela interrompe o fluxo contínuo dos pensamentos destrutivos, deslocando o foco da mente para a presença. Mas ele também diz com súplica e ação de graças. Isso revela uma atitude de fé. Suplicar é derramar-se, é ser vulnerável, mas agradecer é declarar que mesmo antes da resposta, você crê que Deus está no controle. É quando a mente, em vez de se alimentar do medo, se alimenta da confiança. E a gratidão é um escudo espiritual contra o pensamento negativo, porque você não pode, ao mesmo tempo, agradecer e murmurar, louvar e temer, confiar e se desesperar. A gratidão, ainda que difícil, desarma a ansiedade e abre espaço para que a paz divina entre. E aí vem a promessa: e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é ausência de problemas, é a presença de uma certeza. Paulo diz que ela excede todo entendimento, ou seja, não depende da lógica, da explicação, da razão. É uma paz que entra em cena, mesmo quando o cenário externo está em ruínas. Uma paz que não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mas preste atenção a um detalhe crucial. Essa paz guardará os vossos pensamentos. Sim, Deus não apenas quer te consolar, Ele quer guardar sua mente, porque Ele sabe que os ataques do inimigo começam com uma ideia sutil, uma sugestão, um pensamento de medo, de culpa, de rejeição. E quando a paz de Deus está presente, ela se torna uma sentinela espiritual. Ela vigia, ela intercepta, ela protege. Você já imaginou sua mente como um lugar guardado pelo próprio Espírito Santo? Onde antes de qualquer pensamento negativo entrar, a paz de Deus verifica se ele é digno de permanecer. É isso que Paulo está ensinando. Quando você ora, suplica e agradece, você não apenas se alivia, você ativa uma proteção espiritual ao redor da sua mente. E aqui está algo transformador. A mente protegida pela paz de Deus não é mais território vulnerável. Ela se torna lugar de refúgio. O inimigo pode até tentar, mas não encontra brecha, porque há uma sentinela em guarda, a paz de Cristo. Mas atenção, isso não é automático. É uma escolha diária. A ansiedade vai bater à porta. Os pensamentos negativos vão tentar invadir. Mas você terá que escolher todos os dias apresentar seus pensamentos a Deus em oração, com súplica e gratidão. Porque essa é a disciplina dos que decidem viver livres. A oração é a sua arma, a gratidão, seu escudo, e a paz de Deus, sua fortaleza. Você quer vencer os pensamentos ansiosos? Comece com a oração. Comece agora, mesmo que suas palavras sejam simples. Mesmo que seu coração ainda esteja agitado. Fale com Deus, diga o que te aflige, depois agradeça, mesmo sem sentir, e espere, porque a paz virá. E quando ela vier, ela guardará sua mente, com mãos invisíveis, mas com poder eterno. 10. A vitória sobre os pensamentos impuros e obsessivos. De Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Neste poderoso versículo, o apóstolo Paulo escreve a seu discípulo Timóteo para encorajá-lo diante das pressões e medos que o ameaçavam por dentro. Mas essas palavras, embora direcionadas a um jovem pastor, revelam um segredo espiritual que serve para todos nós, que lutamos com pensamentos que insistem em nos dominar. Paulo não está apenas acalmando Timóteo, ele está proclamando uma verdade eterna. Os pensamentos que provocam medo, obsessão ou impureza não vêm de Deus. Muitos cristãos vivem em silêncio, carregando dentro de si pensamentos repetitivos, indesejados e obscuros. Pensamentos que os fazem sentir sujos, inadequados, culpados, fracos. Pensamentos que surgem sem aviso
invadem momentos de oração, interrompem a paz durante a noite ou os deixam perturbados mesmo quando estão buscando a Deus com sinceridade. E por não entenderem sua origem, muitos acreditam que esses pensamentos definem quem eles são. Mas Paulo desmonta essa mentira com clareza. Deus não nos deu um espírito de covardia, ou em outras traduções, de medo ou de perturbação. Ou seja, se há um pensamento que te assusta, te paralisa ou te atormenta sem cessar, ele não veio de Deus. E se não veio de Deus, precisa ser rejeitado, resistido, expulso. Agora veja o que Deus realmente nos deu: poder, amor e equilíbrio. Aqui está a trindade espiritual da libertação mental. Primeiro, o poder, a autoridade espiritual que nos permite dizer não a pensamentos impuros e opressores. O poder de declarar que a mente pertence a Cristo. O poder de não aceitar como verdade aquilo que contradiz a palavra. O poder de usar o nome de Jesus para romper com cadeias invisíveis que tentam se fortalecer em nossa consciência. Segundo, o amor. Porque muitos pensamentos negativos se alimentam da ausência do amor, da rejeição vivida, da comparação constante, do desejo de aprovação que nunca chega. Mas quando o amor de Deus é derramado no coração, ele limpa as raízes emocionais que alimentavam aqueles pensamentos impuros. O amor de Deus não apenas consola, ele restaura a identidade. Ele nos lembra que somos filhos, e um filho amado não se submete mais à voz do acusador. Terceiro, o equilíbrio. Aqui está o ponto central. A mente em desequilíbrio é terreno, fértil para pensamentos destrutivos, mas Deus nos dá disciplina, autocontrole, sanidade espiritual. A mente equilibrada é como uma cidade murada. Os pensamentos vêm, mas não a invadem. E esse equilíbrio não é fruto apenas de esforço humano, é resultado da comunhão com o Espírito Santo. Se você tem enfrentado pensamentos obsessivos, ideias que voltam repetidamente, imagens mentais impuras, desejos que você não quer alimentar, mas que te cercam, entenda isto: você não é seus pensamentos. Os pensamentos são visitantes. Alguns vêm de Deus, outros vêm do mundo, outros vêm do inimigo, e outros ainda são ecos de memórias e dores que precisam ser curadas. Mas você tem autoridade para decidir quem permanece. É possível resistir. É possível romper com ciclos mentais viciosos. Mas isso exige 3 coisas: reconhecer a origem do pensamento, declarar sua posição em Cristo e invocar o Espírito Santo para restaurar a ordem interior. A mente não se limpa sozinha. É preciso encher o espaço com a verdade. E a verdade é: você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito que traz equilíbrio, você tem o amor que expulsa o medo. E não há vergonha em lutar nessa área. Os maiores homens e mulheres de Deus passaram por tormentos mentais. Lutaram com dúvidas, desejos, sentimentos de inadequação. O próprio Jesus, no Getsêmani, experimentou profunda angústia mental. Mas a diferença está em não aceitar como verdade aquilo que é apenas tentação, em não confundir pensamentos com identidade. Hoje, Deus te diz: eu não te dei espírito de medo, eu não te dei espírito de confusão, eu te dei poder, eu te dei amor, eu te dei equilíbrio. Então, levante-se. Não aceite mais pensamentos que te escravizam. Repreenda-os em nome de Jesus. Substitua-os pela palavra. Alimente sua mente com louvores, com oração, com silêncio santo. Porque quando o Espírito Santo encontra espaço na sua mente, os pensamentos do céu começam a habitar em você. E o que antes era escuridão se transforma em luz. O que antes te prendia, agora te empurra para o propósito. E o que antes parecia impossível, se torna testemunho. Conclusão: quando Deus liberta a mente, ele transforma o destino. Se
Você chegou até aqui. Permita-me dizer algo com toda a sinceridade do meu coração. Você é diferente. Você não está entre aqueles que clicam num vídeo por curiosidade e vão embora ao primeiro sinal de confronto. Você permaneceu. Você ouviu. Você deixou que a palavra sondasse sua mente, confrontasse suas emoções e revelasse o que talvez estivesse escondido até de você mesmo. E por isso, você é um dos escolhidos. Porque a maioria quer milagres, mas poucos querem transformação. A maioria busca conforto, mas poucos têm coragem de se olhar por dentro. Ao longo deste vídeo, você entendeu que os pensamentos negativos não são apenas ruídos da mente, são estruturas espirituais que precisam ser combatidas com armas espirituais. Você foi guiado pela verdade de Romanos, desafiado pelo combate de Corinto, encorajado pelo clamor de Davi, tocado pelo silêncio de Elias, inspirado pela mente de Cristo, confrontado pelo coração inquieto de Marta, fortalecido pela armadura de Efésios, iluminado pela meditação de Josué, consolado pela paz de Filipenses e libertado pela promessa de 2 Timóteo. Tudo isso não foi apenas um estudo, foi um caminho de libertação. E agora você tem uma escolha: voltar à rotina como se nada tivesse acontecido, ou tomar uma decisão espiritual que pode mudar tudo a partir de hoje. Porque revelação sem aplicação é ilusão. Deus não te trouxe até aqui para você apenas sentir algo bonito. Ele te trouxe porque há uma urgência espiritual. Há pensamentos que precisam ser calados hoje. Há mentiras que precisam ser desmascaradas agora. Há uma mente que precisa ser entregue, não mais ao medo, não mais ao passado, não mais à culpa, mas ao Senhor da verdade. Por isso, eu quero te pedir algo. Se você sentiu que este vídeo foi um divisor de águas para a sua vida, escreva agora nos comentários a frase: "A minha mente foi libertada pela palavra de Deus." Não é só uma frase, é um marco, é um memorial espiritual. É como cravar no mundo visível aquilo que já está acontecendo no invisível. E eu vou saber, ao ler seu comentário, que você não apenas assistiu, você viveu essa experiência. E se este conteúdo tocou seu coração, por favor, compartilhe. Há milhões de pessoas agora mesmo aprisionadas por pensamentos que as impedem de viver plenamente. Elas não estão em cárceres físicos, mas em prisões mentais. E uma simples atitude sua, compartilhar esse vídeo, pode ser a chave que Deus usará para libertar alguém. Nunca subestime o poder de um clique quando ele é movido pela compaixão e pela fé. E se você ainda não está inscrito no canal, eu preciso te dizer algo com todo o amor pastoral que há em mim. Isso é um erro grave. Porque se Deus falou com você aqui, por que você escolheria se afastar? Estar inscrito neste canal não é só sobre acompanhar vídeos, é sobre permanecer no fluxo da palavra. É como uma vela que precisa ser reacendida constantemente. Se você se afasta da chama, aos poucos sua luz se apaga. Mas se você permanece perto, você arde. Então, inscreva-se agora, ative o sininho e caminhe conosco. Não deixe sua fé esfriar por negligência. E se já está inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte de uma geração que busca a Deus mesmo em meio às trevas deste mundo. Continue assistindo aos vídeos, continue alimentando sua fé. Porque assim como o corpo precisa de alimento diário, a mente precisa de verdade constante. A luta contra os pensamentos negativos não termina hoje, mas a sua vitória já começou. E cada novo ensinamento será como um tijolo na construção de uma mente renovada. E por fim, quando o vídeo terminar, fique em silêncio. Permaneça alguns minutos ouvindo a música de fundo, não por formalidade, mas para consolidar tudo o que foi plantado em sua alma. Deixe o Espírito Santo selar o que foi falado. Dedique algumas palavras de louvor ao Senhor.
Agradeça, louve, adore, não pause, não feche, não desconecte ainda, porque este momento de silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. É nele que a paz se instala, é nele que a libertação se confirma, é nele que a mente se aquieta para ouvir a doce voz de Deus dizendo: Filho, filha, agora você está livre. E que essa liberdade não seja passageira, mas eterna. Paz em Cristo. E até o próximo vídeo.